Flamengo, Palmeiras e São Paulo eliminados da Copa do Brasil. Meu amigo, a zebra ela está correndo solta na Copa do Brasil. E temos muito o que conversar aqui hoje. Se você chegou de paraquedas, muito prazer, meu nome é Marcos e seja bem-vindo ao EuFute, meus queridos. Vamos começar falando do clássico, né? Eu acho que nada mais justo do que a gente começar falando de Corinthians e Palmeiras, que, meu amigo, eu acho que teve muita gente que ficou surpresa com essa história aí, inclusive eu. Mas é muito justo a gente fazer a análise também que o jogo todo foi muito condicionado pela cagada que o Aníbal fez ali com 15 minutos do primeiro tempo por aí. O cara simplesmente deu uma de Zidane e foi inventar de dar uma cabeçada no maluco do Corinthians. Tipo, irmão, você sabe que você tá na era do VAR e você simplesmente vai lá e mete uma cabeçada no seu adversário. Irmão, aí não tem conversa, né? O cara foi embora e o Palmeiras ficou prejudicado, mano. Ficou prejudicado porque não tem muito o que se fazer com a menos, né? A coisa pode num primeiro momento ali compensar, né? Correr o dobro, mas chega num momento, principalmente mais pro final da partida, que o corpo esgota, mesmo com as substituições, se torna quase impossível, uma missão assim inacreditável de que os caras vão conseguir fazer alguma coisa, sabe? E também precisa ser justo, né, na análise pelo lado do Corinthians, porque, irmão, seguinte, o Corinthians, ele olhou aquilo e falou, show, é agora que a gente se classifica. O Dorival é um técnico copeiro, ele sabe aproveitar desses momentos. O cara foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo e com o Flamengo, irmão. Então, porra, nisso a gente pode confiar nele, assim, sabe? Dar esse sentimento. E a verdade é que o Corinthians, ele soube jogar o jogo da forma correta. Muito bem, mano. Não tem o que falar. Os caras, eles sabiam que eles iam ter que ficar atrás e tal. Com 15 minutos, eles têm um jogador a mais. Eles sabiam que era questão de tempo, que o gol, eles iam ter oportunidade de gol muito mais do que antes, com 11 contra 11. E aí os caras foram lá em 2 bolas paradas, conseguiram os gols, irmão. E é isso, aí mata a bola, fura a bola, acabou o jogo, irmão, não tem o que fazer. Com 3-0 no agregado, não tem o que fazer. E, cara, a verdade é que foi uma classificação muito justa do Corinthians. Não tem que tirar nem pôr, cara. O Corinthians foi estrategista do começo ao fim. O Corinthians aproveitou as consequências de uma burrada de um jogador do Palmeiras e soube se portar diante disso. E fora de casa ainda que é mais difícil. Então, mano, tem que reconhecer o Dorival e principalmente ali os jogadores do Corinthians, mano, que não entraram em pilha e não mantiveram a calma, souberam jogar o jogo e foram melhores. Ponto final. Classificação merecida do Corinthians. Mas uma coisa que realmente chamou a atenção e precisa ser dito é a torcida do Palmeiras vaiando o Abel no final do jogo. Eu tive a impressão de ter sido a torcida organizada, especialmente, o que torna o contexto ainda um pouco pior. A sensação de que a paciência da torcida do Palmeiras com o Abel tá acabando. O que me, né, acho que qualquer um, né, fica meio em choque com esse tipo de informação, né? Mas é o que tá acontecendo, rapaziada. É isso que tá acontecendo. E, enfim, a ver as consequências que isso vão ter, né? Parte do estádio tava vaiando quem tava vaiando e parte do estádio tava vaiando o Abel. Então, assim, a paciência do torcedor palmeirense com o Abel não é de agora, que ela anda curta. Então, é preciso ter muita calma e entender onde isso vai levar. A ver o que vai acontecer. E vamos falar, né, de São Paulo Futebol Clube. O que eu vou falar, rapaziada? Se no jogo do Corinthians e Palmeiras, o jogo foi condicionado pela cagada do Aníbal Moreno com 15 minutos sendo expulso, o jogo do São Paulo e Atlético Paranaense foi condicionado pela cagada do juiz de inventar uma expulsão, uma falta do goleiro Rafael com 3 minutos de jogo em um lance que nem toque existiu no jogador do Atlético Paranaense. Podemos dizer que a partida também foi condicionada, né? Você perder um jogador com 3 minutos de jogo, assim como eu falei do Palmeiras, para não ser repetitivo, irmão, a coisa fica extremamente mais complicada. Jogando, no caso do São Paulo ainda jogando fora de casa, com um adversário que tá na Série B, tá não sei o que, mas que guarda um rancor do São Paulo, tem uma rivalidade ali, então torna tudo muito, muito mais difícil.
O jogo tava muito picotado, o juiz, assim, realmente o primeiro tempo foi desastroso. No segundo não melhorou muito, mas eu acho que tiveram menos encontros, lances polêmicos e ele teve sorte com isso. Mas o primeiro tempo foi desastroso. Assim, todas as decisões que o cara tomou, ele tomou errado. Era em lance que era pra dar amarelo, ele não dava. Em lance que não era, ele dava. Tinha um critério muito esquisito. Dava cartão pros jogadores do São Paulo, não dava pros jogadores do Atlético em lances muito mais severos ali, sabe? Então, cara, é muito complicado. E aí, com isso, né, acabou tendo que sacrificar o Rodriguinho pra jogar o Jandrei, que não é jogador de futebol. Né? O Jandrei, ele acha que é jogador de futebol, ele atua num clube de futebol, ele veste chuteiro de um jogador de futebol, ele usa luvas de goleiro, de um goleiro profissional, de um jogador de futebol. Mas, irmão, eu vou contar um segredo pra você. O Jandrei, ele não é um jogador de futebol. Na cabeça dele, ele acha que ele é o Rogério Ceni, que ele é o Cristiano Ronaldo, que ele é o novo Neuer da parada. Irmão, se você jogar aqui na várzea da minha cidade, você não é titular, tá bom? Eu vou contar esse segredinho pra você, Jandrei. Você não sabe defender, você não sabe bater um pênalti, você não sabe fazer nada, porque você é ruim, cara. Você é ruim. E você está destruindo o São Paulo Futebol Clube. E apesar de o Jandrei ser tão ruim, eu não consigo, sabe, colocar 100% da culpa dele, né, nessa situação aí. Porque o que acontece? O lance do jogo, a bola desviou, dá pra passar um pano ali. Realmente era uma bola difícil de se defender. Mas o que aconteceu nos pênaltis, aquilo foi uma vergonha. O fato do Jandrei estar... o fato do Jandrei estar no elenco do São Paulo Futebol Clube em 2025... só isso já mostra a incompetência da diretoria do São Paulo. É erro do Jandrei estar no São Paulo? É lógico que ele quer ficar no São Paulo. Ele joga 5 vezes no ano no máximo. Ele ganha 300 mil reais por mês. E aproveita de tudo do melhor, sabe? Viaja pelo Brasil, pela América do Sul, sabe? Disputa ali no banco, vê de camarote as principais competições do ano. É lógico, eu também queria ser o Jandrei. Tá maluco? Ai, ai. É complicado, viu? Cara, a real é que não tem como não ficar bravo com isso. Tipo, é impossível, sabe? É uma incompetência muito grande. E assim, sabe? O cara, ele não defende os pênaltis porque ele é ruim. Mas aí ele vai bater o pênalti decisivo, ele bate... Sabe? O que aconteceu ali, sabe? Naquele momento, eu acho que foram vários erros, né? Eu acho que olhando pra partida como um todo, eu acho que a defesa em alguns momentos mostrou alguma inconsistência. No lance em que o Rafael ficou exposto ali, que aconteceu o lance. E ao longo do jogo também tiveram alguns outros momentos. O Jandrei não é goleiro pra citar no São Paulo Futebol Clube. Eu acho que faltou um pouco de tato do Crespo na hora das substituições. Eu acho que não era o momento de tirar o Ferreirinha. Eu acho que era pra ter colocado o André Silva no lugar do Tapia, já pensando na disputa de pênaltis. Eu acho que houveram algumas questões ali, mas que definitivamente o culpado dessa derrota não é o Crespo. Não é o Crespo. Não dá pra colocar essa bomba no colo do Crespo. Mas assim, sabe, são questões... E principalmente, quem foi o responsável por escolher aquela ordem de batedores, sabe? O Sabino, o Jandrei e o Tapia seriam os cobradores de pênalti de uma oitava de final de Copa do Brasil. Gente, me perdoa, mas isso é um absurdo. Isso beira o inacreditável, sabe? Cadê o senhor Pablo Maia, Marcos Antônio, Alisson, Ferrarese, sabe? Tipo, cadê? Na hora de bater, quando bem bom eles batem, mas aqui não pode, sabe? É difícil de entender. Não tem como não sair nervoso. Eu acho que se acende um sinal de alerta, né? Porque o São Paulo vinha de um momento muito bom. Mas essa derrota, ela chama atenção aí, porque é uma eliminação muito pesada. No fim de semana, o São Paulo tem que dar uma resposta muito positiva pro torcedor, que claramente ficou muito insatisfeito, porque era uma eliminação que não estava nos planos do São Paulo, nos planos esportivos e financeiros. Algo terá que ser feito aí pra amenizar um pouco essa situação, né? Olhando pelo lado positivo, a gente vai ter maior possibilidade de focar mais no Brasileiro e na Libertadores, e torcer para que o time, com esse tempo a mais para trabalhar, ele consiga evoluir, conseguir posições melhores na tabela e, enfim, levar como aprendizado pro que tá chegando aí na Libertadores, que é na semana que vem.
Vamos ver o que acontece. Enfim, foi uma rodada muito maluca. O Flamengo foi eliminado. Eu fiquei muito surpreso também. Mas antes de continuar aqui, não esqueça de se inscrever no Elfute, hein? Você tá moscando, meu irmão? Você é o Jandrei? Você tá moscando igual o Jandrei? Irmão, se inscreve no Elfute aí, pô. Deixa seu likezinho, compartilha, divulga o canal que ajuda demais. Tamo junto. E por fim a gente teve, né, Flamengo e Galo, que foi uma surpresa, né? O Flamengo até vence ali no tempo regulamentar, mas o Atlético, enfim, chega nos pênaltis e leva. O Everson é um puta de um goleiro, Samuel Lino perdeu o pênalti e o Flamengo tá desclassificado. E realmente é algo muito surpreendente. Fiquei muito surpreso e acho que mostra pelo menos uma casca ali do Galo, né, que vinha de umas partidas muito abaixo. E eu acho que isso eleva um pouquinho ali a moral do time, né, pra ver se consegue voltar um pouco mais de atenção pro brasileiro, conseguir recuperar esses pontos perdidos que pós-mundial tá fazendo bastante falta. Vamos ver, né? Essa Copa do Brasil vai se configurando de uma forma muito surpreendente. Eu diria que alguns dos principais candidatos aí foram embora. E eu acho que tudo tem se demonstrado para termos um campeão inusitado nesse ano, né? Por enquanto, estão nas quartas de final Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Bahia. Então, amanhã a gente vai descobrir os outros classificados, mas é algo que realmente... Aí, claro, o Fluminense, que também eliminou o Internacional. São alguns candidatos que a gente olha e fala, pô, não esperava que esse time ia estar aí. Então eu tô bem curioso agora pra ver o que vai acontecer. Copa do Brasil, ela tem essa imprevisibilidade muito interessante. Acho muito maneiro. Baita campeonato. Mas é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço você que assistiu até aqui. E não esqueça mais uma vez de se inscrever, de deixar o seu gostei, deixar um comentário e compartilhar o vídeo, o canal, com alguém aí que você gosta. Senão, se seu time não for desclassificado da Copa do Brasil, ele ainda vai ser. Se você não se inscrever. Se você se inscrever, aí vai ficar tudo bem. Tamo junto. É nóis. Esse foi o Fute.